E acontece nesse momento na Câmara Municipal de Paracatu o encontro com a política. O evento é para servidores públicos, vereadores e também para toda a comunidade. O evento é para os servidores e vereadores da Câmara Municipal de Paracatu e região e também aberto a toda a população. Na parte da manhã, a palestra foi ministrada pelo professor Antônio José Calhau de Rezende, mestre em Direito Administrativo, consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e professor da Escola do Legislativo. Ele falou sobre o processo do Legislativo. Qual é o procedimento, quais são os atos necessários para a elaboração das leis, né? Então, esse processo voltado para a elaboração das normas jurídicas dá-se o nome de processo legislativo e que é uma das funções mais importantes do Poder Legislativo, que é a elaboração das leis que vão regular a vida da sociedade. Então é preciso que os vereadores, que são os representantes do povo, e os titulares dessa função normativa, tenham conhecimento, o mínimo de informações necessárias sobre como produzir a norma, sobre as fases de elaboração da lei, sobre o que consiste uma discussão, um processo de votação, a importância das comissões permanentes na elaboração dos pareceres, o relacionamento entre as comissões temáticas e o plenário da Câmara, entendeu? Qual que é o sentido e o alcance de uma sanção, de uma promulgação, do veto, os fundamentos constitucionais para o veto, né, entre assuntos correlatos. Então é importante que o vereador e os assessores tenham conhecimento dessas matérias a bem do processo legislativo. Bom também a comunidade envolver e saber também o dia a dia do seu vereador, né? Saber o que o vereador realmente vem realizando, acompanhar o trabalho de cada um. Para isso a comunidade também deve participar e acompanhar esse processo de formação de leis. Exatamente. A Câmara Municipal é a casa do povo, né? E se é casa do povo, e se o vereador defende e representa os interesses do povo, o importante seria que as reuniões, tanto do plenário quanto das comissões, tivesse a participação também dos cidadãos. É importante que o cidadão também tenha interesse em acompanhar os trabalhos e o dia a dia da Câmara, para saber quais são os projetos importantes que estão sendo votados na Câmara, né? Como tem sido feito o trabalho de cada um dos vereadores, se aquele vereador realmente está fazendo alguma coisa de importante para melhorar a qualidade da legislação, né, para melhorar a fiscalização da administração pública, se ele tem acompanhado a execução orçamentária, se tem fiscalizado as políticas públicas municipais. Então, o povo tem o direito, né, de acesso à informação. E a Câmara deve, na medida do possível, propiciar esse intercâmbio, essa interação, convidar constantemente as pessoas a participarem das reuniões, interagir com a sociedade civil, realizar audiências públicas, que é uma forma de aproximar o cidadão do Poder Legislativo. No período da tarde, o professor José Rafael Oliver de Souza aborda o tema Planejamento e Orçamento Público. O palestrante é especialista em gestão e políticas públicas, administrador e contador público, consultor da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e professor da Escola do Legislativo. Nós vamos focar nesse trabalho que a gente está aqui em Paracatu hoje, a questão do como é que o planejamento surgiu e por que ele não dá certo. O que acontece que a gente planeja ou tenta planejar, não dá certo e as coisas não saem como a gente quer. Então nós vamos focar isso, vamos mostrar diversas formas de planejamento, vamos tentar responder as perguntas, o que é isso? Tem jeito da gente resolver essa questão? E orçamento público, isso é um mito? Existe orçamento público? Porque se existe orçamento público, cadê o povo que está aqui trabalhando com o orçamento? É importante ou não é trabalhar com orçamento? É questão de vida ou de morte, orçamento talvez seja. Por que aquela criança está morrendo lá no hospital? Porque não tem verba, porque não tem isso. São essas questões que nós vamos tratar hoje. Eu quero convidar não só a parte dos políticos, mas também a comunidade para vir aqui escutar sobre essa questão. Porque quem faz o orçamento não é só a Câmara, não é só o Executivo, é a comunidade. Quer dizer, isso é uma opção que ela tem. Se ela quiser ficar em casa, pode ficar também. Né? Mas nós vamos tratar isso, vamos tratar de uma maneira, vamos dizer, desafiadora essa questão, que é uma questão que não é tratada normalmente, só nos meios técnicos. Vamos trazer uma conversa, vamos dizer assim, que dá para conversar com o cidadão.
Inclusive, isso são consultas públicas, né, que a comunidade também pode acompanhar no dia a dia, né, mesmo estando ou não presente na Câmara Municipal. Olha, hoje está muito difícil para a sociedade sair do seu trabalho, das coisas que você tem para fazer, para escutar uma reunião, vamos dizer, de políticos hoje, que está sendo muito massacrado pela mídia e por tudo. O que nós queremos resgatar nesse momento e provocando a participação da sociedade, é dizer que ela também, a sociedade, tem poder para agir. Claro que tem certos limites, não é? Mas que essa participação é importante e ela é definitiva, né, nas questões públicas. Como é que nós vamos definir as coisas para o nosso município se a gente não participa minimamente? Então, mais uma vez eu repito, quero convidar a comunidade para vir para essa palestra, a palestra da manhã também, que é uma palestra fantástica, que mostra sobre o processo legislativo com o Dr. Calhau, né? Como é que a lei é elaborada, o que acontece, o que pode ser feito. E na palestra que nós vamos dar à tarde sobre planejamento e orçamento, mas de um ponto de vista não estritamente técnico. Claro que nós vamos falar questões técnicas, vamos abordar conceitos importantes para os vereadores, principalmente os vereadores de primeira legislatura, né? O encontro com a política é organizado pela Câmara Municipal de Paracatu através da Escola do Legislativo, vereador Romildo Parreiras Lages. Esse programa Encontros com a Política, né, é um programa da Assembleia Legislativa, né, e não a Câmara de Paracatu, através da sua Escola do Legislativo, em parceria com a Escola do Legislativo da Assembleia, traz mais uma vez esse programa que hoje, né, vai abordar temas de extrema importância para nós, não só do Legislativo como para a comunidade. O processo legislativo, que é uma coisa mais de ordem um pouco mais técnica, e na parte da tarde, planejamento e orçamento público, né, que vem a calhar justamente porque esse ano é um ano mesmo de plano plurianual, e as políticas públicas, elas todas perpassam, né, por esse caminho aí do orçamento. Então, nós esperamos, né, a participação não só dos legisladores e seus assessores, mas também da comunidade como todos, estudantes. Nós fizemos convite às faculdades para que, de alguma forma, né, a população esteja mais próxima do legislativo e os trabalhos, eles surtam resultados melhores, né, para todos.